Então, a gente tem que repensar. Então, alguns pontos que a gente colocou, e depois acho que a câmera pode compartilhar com vocês a apresentação, será que meu fornecedor tem a capacidade, né, de se adaptar a essas oscilações, tanto de aumentar pedidos, né, aumentar a produção, como diminuir? Porque a gente viu muitas fábricas, fornecedores que fecharam durante o lockdown e não reabriram, né? Outros, então, que voltaram a reabrir, mas em função da guerra, nós vimos que outros mercados estavam pagando mais por aquele produto e ele deixou de cumprir o acordo com os fornecedores, com o cliente brasileiro, para poder vender lá fora. Então, além disso, né, da capacidade do meu fornecedor, financeiramente ele está preparado para absorver isso, né, e manter frente a essas oscilações, o poder de fornecimento dele, a capacidade de produzir, a capacidade de se reinventar. Será que é possível repensar a minha logística? Né? Hoje, eu faço um modal marítimo, se a gente pensar, 90% do mercado global atua através do modal marítimo. Será que eu consigo trazer a minha mercadoria, principalmente a mais crítica, pensando ali na curva A, B, C? Será que eu consigo trazer ela num outro modal, caso eu não consiga, né, ter essa mercadoria em tempo hábil? Será que eu consigo desenvolver outros fornecedores? A gente viu também com a questão da guerra que os acordos entre blocos passaram a dissolver, né? E aí os países estão pensando em acordos bilaterais para trazer aí uma maior parceria, né? Não ficar tão dependente. A gente viu casos de fertilizantes, o quanto a gente ficou dependente aí da Ucrânia, enfim. E aí a gente teve que buscar outros fornecedores. Então, para os meus produtos mais críticos, eu tenho outros fornecedores desenvolvidos, né? Eu tenho outros fornecedores que eu posso usar caso aquele meu principal não consiga me atender. Os meus subprodutos, né? Eu consigo desenvolver de repente no local doméstico, eu consigo desenvolver no mercado doméstico. A gente não ter tanta dependência do mercado global. Sim, eu continuar buscando fornecedores com qualidade, com melhor preço, que me atenda num tempo adequado, mas caso este não consiga, né, eu tenho um terceiro ali que pode me suportar. Então, acredito que a pandemia e a guerra e quais outros eventos que a gente está vendo que está muito mais propício, né, tanto em questões políticas, ambientais, enfim, como que a gente pode repensar, né, os nossos processos. Então, ter um olhar macro do meu processo hoje, como ele é, onde está o meu fornecedor, quais são meus principais fornecedores, qual é o tempo que eu levo para aquele produto, a partir do momento que eu coloco o pedido lá até chegar no Brasil, eu tenho para ele chegar aqui, qual que é uma segunda opção que eu posso desenvolver para poder me suportar caso eu não consiga importar mais daquela origem. Quais são outros fornecedores que eu posso ir desenvolvendo, talvez não colocar 100% nele, mas deixar ali 10%, né, do meu poder de consumo, para que caso aquele meu principal não consiga atender, eu sei que eu tenho um step ali, alguém que pode me suportar. Então, acho que a pandemia trouxe isso, né? A gente pensar amplo e pensar que todo dia nós teremos mudanças, né? Principalmente em questão de custos. A gente viu que no começo do ano, que a gente achou que os patamares dos fretes também voltaria ao normal, a gente chegou a pagar aí coisa de $5.000, né, num container, e agora já está de novo no patamar de 10. Então, a gente acha que precisa, com a pandemia, trouxe esse repensar e pensar amplo, né, na minha cadeia de suprimento, nos meus fornecedores, quem são os possíveis que podem ser o meu step e estão mais próximos de mim, quais outros modais eu posso utilizar próximo a mim para poder me suportar nesses momentos de maior criticidade e que eu sei que vão ter barreiras que vão me prejudicar no movimento desse mercado global. Então, eu acho que todo dia a gente, principalmente comércio exterior, ter que repensar e buscar parcerias, não só, né, naquele lugar que a gente já está acostumado, mas desenvolver outros para que possa suportar frente a essas diversidades que a gente está vendo que se mantém, né, que a gente achou que iria terminar, mas ela se mantém e a gente não sabe o que vai ser o próximo, infelizmente, né. Então, acho que a ideia principal é isso, a gente repensar o todo,
repensar a nossa cadeia como um todo, não só de fornecedores, mas modais, para que a gente possa colocar isso em prática quando houver esses entraves, essas barreiras, essas diversidades, para rapidamente a gente poder suportar e não ter paradas de fábricas, né, ou de distribuição, como a gente teve recentemente aí nos nossos negócios. Obrigada. Muito bom, puxa, você leva a medalha de honra. Em menos tempo. Então, ajuda, que bom. Ajuda a gente a conseguir avançar. Olha, Beatriz, muito interessante esse seu pensamento. E, de fato, a história... Obrigado. De fato, a história da humanidade nos ensinou que a cada grande crise, e aqui queria lamentar profundamente a perda dos mais de 600 mil brasileiros e dos milhões que morreram globo afora, mas atrás deste massacre, vamos dizer assim, da humanidade, vem exatamente esse pensamento, essa quebra de paradigmas, a gente olhar um pouco fora da caixa, buscar caminhos, né? Buscar alternativas, e eu acho que este é o momento que nós vivemos, e você fez uma boa reflexão com relação a isso e os aspectos inerentes da sua questão de transporte. Ficou muito claro, muito evidente, né, aqueles mapas que a gente acostumou a olhar do congestionamento de contêineres nos portos da China, né, e o desbalanço de toda a cadeia de transporte resultante dessas quebras abruptas dessa cadeia de negociações. Então, olha, muito interessante a sua palestra, muito obrigado, Beatriz. Eu queria agora passar a palavra para o Heitor Bilodri. O Heitor Bilodri é diretor de aeroportos da DHL Express Brasil, com grande experiência no setor de logística. O Heitor faz parte do time da DHL há mais de 20 anos, onde iniciou como agente de rastreamento em 1999. Formado no comércio exterior pela Universidade Metropolitana de Santos, vive em Santos, inclusive, está nos contando da logística de transporte dele diária aqui para São Paulo. Obteve o MBA em Logística pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje é diretor de Operações Aeroportuárias Brasil e atua diretamente nos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Tom Jobim. Recentemente foi responsável pelo projeto de implantação do voo cargueiro da DHL no Brasil, fazendo Miami, Viracopos, Bogotá, Miami, operando 6 dias por semana. Heitor, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Meirelles. Obrigado a todos pela oportunidade que me deram aqui para conversar um pouquinho, falar um pouquinho da minha experiência, passar para vocês. Espero que agregue bastante a todos aqui também. Então, falando um pouquinho de desafios, né? A Beatriz já trouxe bastante coisa, eu vou só comentar alguma coisa em cima do que ela fala, né? Na realidade, a gente tem uma sequência de acontecimentos que vão criando essa tempestade perfeita na logística e no comércio internacional. Então, tudo começa lá em 2020 com a pandemia, que fecha todo o mercado, né? Uma situação que a gente nunca teve vivenciado, onde países se fecharam, inclusive, para receber pessoas, né? Isso fez com que o transporte aéreo, de uma forma generalizada no mundo todo, acabasse por não existindo. Então, você não tinha mais acesso aos aviões para transportar a carga para o comércio internacional. As pessoas não sabiam como seria o dia de amanhã, então as indústrias não sabiam o que produzir, se produziam, se não produziam, não tinham as pessoas para produzir, tá? Estava em lockdown, as pessoas estavam em casa, então não tinha produção. Infelizmente, muitas pessoas perderam emprego, infelizmente, muitas empresas fecharam e não reabriram, a Beatriz comentou aqui. Então, isso já criou um problema inicial. Só que ele criou um outro formato de acontecimento, que foram as pessoas que estavam em casa, precisavam dos produtos para sobreviver em casa, para poder estar em casa, né? E elas começaram a buscar o comércio eletrônico. Então, o comércio eletrônico despontou com uma força maior aí. Eu vou falar bastante de comércio eletrônico aqui com vocês.
Então, houve essa busca do comércio eletrônico. As empresas que atuam na parte de comércio eletrônico nunca pararam, elas continuaram, elas cresceram, na realidade, aproveitaram a oportunidade que o desafio trouxe, né, Meirelles? Então, tinha um desafio e as pessoas olharam ali as oportunidades. Então, esse primeiro momento que aconteceu da pandemia trouxe isso. Aí, em sequência, a China, que é o grande fornecedor de mercadoria para o mundo, né, são os grandes produtores e fornecedores de mercadoria para o mundo, eles passaram por várias situações e não se recuperaram até agora. A gente continua vendo lockdowns acontecendo lá, e os lockdowns aconteciam, inclusive, assim, o porto para, o aeroporto para, e as mercadorias que conseguiam ser produzidas chegavam nesses pontos e não conseguiam embarcar. E aí você ficava com um acúmulo de carga lá, e os navios ou os aviões que conseguiam sair ali eventualmente tinham uma demanda de carga muito maior do que o que eles tinham de capacidade de transporte. E aí faz com que o preço do frete aumente, né? Você tem uma demanda muito grande, uma oferta pequena, o preço aumenta. Isso é lei econômica. Então aí o preço do frete subiu bastante, isso vai ser jogado para o produto, não tenha dúvida disso, né? Então o produto acaba encarecendo ali, né? Aí a gente tem, nessa sequência aí da tempestade perfeita aí que vai acontecendo, né? Esse problema marítimo, o problema na China, aí a gente entra agora com o problema do conflito Ucrânia e Rússia. E esse conflito da Ucrânia e Rússia, primeiro cria aí um problema de bloqueio de produtos, né, de não permitir que produtos deles possam vir para os países ou que produtos nossos possam chegar a esses países, e as empresas têm que se adaptar a esse tipo de situação. E o que é pior, né, a Rússia é um país um grande produtor de petróleo e gás, e aí eles começaram a usar desse poder que eles tinham para pressionar os países que estavam pressionando eles, não deixando com que o gás chegasse até a Europa, aumentando o preço do petróleo. E esse preço do combustível, do petróleo, acabou afetando a logística também. Então, se um preço de frete já estava caro por conta de uma demanda grande e uma oferta que não conseguia atender a demanda, ele vai encarecer ainda mais por conta do preço do combustível. Tá? Então, de novo, esse aumento do preço do frete acaba sendo jogado para o produto. Então, a Beatriz comentou, puxa, a gente esperava que o preço do frete diminuísse. Não diminuiu, na realidade voltou a subir por conta de combustível. Então, tudo isso vai fazendo com que haja uma pressão muito grande no comércio internacional, como sobreviver a isso tudo, né? Então, essa tempestade vai ganhando corpo e dificultando ainda mais. Aí a gente tem a dificuldade de containers, de disponibilidade de containers. E agora a gente vai chegando aqui em 2022 no que a gente chama de peak season, que são os 3 últimos meses do ano, onde a demanda naturalmente aumenta por conta de Black Friday, por conta de Natal. As pessoas querem ter acesso a produtos, as indústrias precisam das suas matérias-primas para produzir, e tudo isso vai gerando um aumento maior ainda da demanda. A demanda já está alta, a oferta de transporte não retomou os patamares pré-pandemia, e aí você tem uma situação agora que chega no fim do ano que traz aí mais desafios para quem está no comércio internacional. Como nós vamos lidar com esse aumento de demanda no fim do ano, se já está bastante difícil a situação. Então, tudo isso gera um monte de dificuldades, um monte de desafios, e que agora a gente também está começando a ver a questão inflacionária, né? Então, países que tinham uma inflação baixa, outro dia eu estava vendo, né, a Inglaterra está com uma expectativa de inflação no ano maior do que a do Brasil, aonde a gente ia ver uma situação dessa, né, que o Brasil tinha uma expectativa menor do que uma Inglaterra. E está assim, e outros países estão nessa linha. Isso começa a colocar uma pressão também na indústria, que não sabe se ela vai produzir ou não, porque ela não sabe como vai estar o ano que vem. Então, são os grandes desafios que a gente tem para lidar. Então, como a Beatriz mencionou, tem que se analisar todas essas questões, enxergar as oportunidades, estar preparado para esses desafios, para que vocês possam, né, para que as empresas possam encontrar caminhos de sobrevivência, de existir. E o exemplo que eu vou dar para vocês aqui é o que é a DHL Express, né? A gente tem um fluxo internacional de carga muito grande. A gente promete para os nossos clientes que eu coleto a mercadoria dele hoje e ela está embarcando e está chegando nos países aí nos próximos dias. E dentro do que aconteceu na pandemia, em Guarulhos, você praticamente chegou um momento que não tinha voo saindo ou chegando.
E como a gente consegue sobreviver num cenário desses, né? A DHL Express buscou se adaptar. Então a gente buscou formatos diferentes de sair com essa carga, buscou parcerias diferentes. Não paramos um dia. Tá? Desde que começou a pandemia, não teve um dia que a gente parou de transportar carga, não teve um dia que a gente parou de exportar ou de importar a carga aqui no Brasil. Tá? Então a gente buscou essas formas, tivemos que pagar frete mais caro, mas era de repente o que tinha que fazer, buscamos parcerias que a gente nunca tinha tido e conseguimos aí ter a nossa carga voando e atendendo às necessidades dos nossos clientes para que eles não parassem, para que a indústria, para que as pessoas pudessem ter os seus produtos exportados e importados. E aí nessa adaptação aí que a gente teve que fazer, a gente viu o cenário atual que ainda está difícil, o transporte aéreo não retomou totalmente, e aí como o Meirelles comentou, a gente acabou trazendo o voo DHL Express para cá. Então a DHL Express tem aviões próprios, a gente não tinha aviões próprios voando para essa parte do Cone Sul, da América do Sul, o máximo que chegava até ali a Colômbia, né? Então a gente conseguiu agora, tem um voo chegando no Chile, tem um voo chegando aqui no Brasil, 6 vezes por dia. Então a gente buscou essa adaptação, não vou ficar mais dependente ou tão dependente do mercado de oferta de espaço aéreo, né? Vamos trazer o nosso próprio voo. Então esse voo nosso atende às nossas necessidades, mas ele também atende aí o mercado. Tá? A gente não enche esse avião só com a carga da DHL Express. Então a gente oferece isso para o mercado também. Então é uma forma de encontrar maneiras de se adaptar que a gente buscou e encontrou essa oportunidade aí de oferecer também espaço de carga para quem está precisando. Então isso é importante, como eu falei, como a Beatriz falou, é buscar maneiras de como se adaptar, como encontrar o caminho aí. Vou falar agora da segunda parte aqui, vou falar um pouquinho da oportunidade do comércio eletrônico, né? Então, quando a gente fala aí de comércio eletrônico, ele cresceu muito, ele já existia, mas ele cresce muito na pandemia, como eu falei para vocês, as pessoas buscaram o comércio eletrônico, pessoas que nunca tinham usado o comércio eletrônico passaram a utilizar comércio eletrônico, as empresas que não vendiam por comércio eletrônico tiveram que buscar essa oportunidade. Eu lembro que próximo de casa lá, as lojas todas fechadas, lembram disso, né? A pandemia, as lojas fechadas, os restaurantes fechados, os restaurantes começaram a se adaptar e forneceram acesso para as pessoas no entorno a contatá-los e pedir a comida e eles mandavam a comida para sua casa. Ou as lojas colocavam placas na frente, sim, estamos atendendo pelo WhatsApp. E eu tive que comprar um presente para minha esposa e eu lembro que eu acessei o WhatsApp de uma loja de roupas próxima lá de casa, eles me mandaram o catálogo deles em fotos que eles tiraram ali na hora e eu escolhi o produto, a cor, o tamanho e depois acertava com eles se eu ia buscar lá na loja, eles abriam a portinha e eu pegava o produto, eles fechavam de novo, se eles mandavam um motoboy entregar. Então eles criaram uma forma de acesso eletrônico para os clientes. Então é a adaptação que a Beatriz falou, que eu falei, é encontrar essa adaptação. E hoje essas empresas, esse comércio em volta da minha casa, muitos deles já têm um aplicativo próprio. Então eles estão conseguindo acessar os clientes deles, apesar das portas abertas e atender presencialmente, mas também pelo comércio eletrônico. Então o comércio eletrônico ele tem um potencial ainda muito grande, tem oportunidade para todo mundo. As próprias empresas, o que antes o comércio eletrônico era visto muito como um B2C, né, a empresa para o consumidor, agora ela é muito forte também no B2B. Então, as empresas comprando de outras empresas no formato de comércio eletrônico. Então, as oportunidades que existem aí são grandes, as pessoas não podem perder essa oportunidade. E falando de oportunidade, por que não buscar o comércio eletrônico internacional, que a gente chama de cross-border? Por que não fazer um comércio eletrônico? Vou pegar aqui a Câmara Espanhola. Por que não um comércio eletrônico entre Espanha e Brasil e Espanha? Então, existem essas oportunidades, sim. Temos muitos produtos aqui no Brasil que, de repente, as pessoas na Espanha gostariam de ter acesso a ele e hoje não tem, só quando viaja aqui para o Brasil. Por que não vender para eles? Ou as pessoas que vão na Espanha e compram um vinho ou compram um produto lá na Espanha, por que não ter acesso ao produto aqui no Brasil também de forma eletrônica? Então, ter esse acesso ao comércio eletrônico ajuda bastante nisso. Mas aí as empresas que nunca acessaram isso, elas podem achar, puxa, mas é complicado, é difícil, como eu vou fazer isso? Não é tão complicado quanto parece, tá? Claro, tem sim as dificuldades, claro, tem as adaptações que precisam ser feitas, como as adaptações que foram feitas para poder a lojinha próximo da minha casa vender as roupas, apesar do lockdown.
Então tem alguma adaptação para ser feita, mas ela não é complexa. O importante é, encontre um parceiro logístico que vai te ajudar com isso. Então procure a empresa de logística que vai poder te auxiliar com todo esse fluxo do transporte. E aí o fluxo do transporte até, eu vou colocar aqui para vocês. Desculpa, peguei 2 vezes aqui. Então, basicamente, o que você precisa? Você precisa tirar o produto da sua loja, do seu estabelecimento, levar até um aeroporto, ou até um porto, no caso aqui da Beatriz, levar até algum local, onde ele vai ser desembaraçado na exportação, vai ser transportado para chegar até o país de destino. Lá ele vai ter o desembaraço de importação, depois de desembaraçado, ele tem que ser transportado até chegar no destino final. Então, precisa de uma empresa de logística que possa auxiliar com isso. De preferência, uma empresa que consiga estar em todos esses pontos. Assim, você não tem que se preocupar em, puxa, vou ter que contratar um transportador para levar até o aeroporto, vou ter que contratar um transportador depois internacional, eu não sei como é que chega no país de destino, eu tenho que contratar um outro transportador na outra ponta. Então, o transportador que atue porta a porta vai ajudar bastante nesse fluxo vocês. Então, procurem um parceiro logístico que possa ajudá-los a fazer seu produto sair de um ponto até outro, que ofereça o desembaraço aduaneiro para que você não tenha que procurar vários fornecedores diferentes. Um único fornecedor vai ajudar bastante nesse ponto. A parte alfandegária, as pessoas têm bastante preocupação com a parte alfandegária também. Ela existe, mas, de novo, se você tem um parceiro logístico que te ajuda com informações, qual é seu produto, qual é o país de destino para onde você vai mandar, esse parceiro logístico vai te falar, ó, esse seu produto precisa de certificado, precisa de licença para poder entrar no outro país, precisa dessas informações, precisa desses documentos, ele vai ajudar vocês. Então é importante. Quero me lançar no mercado de comércio eletrônico, quero aproveitar essa oportunidade de exportar produtos pelo e-commerce. Por que não? Por que não abrir meu site e oferecer para o mundo? Então, achando o parceiro ideal, parceiro logístico, ele vai poder auxiliar. Perguntem para ele, não tentem mandar sem perguntar. Se você nunca fez uma exportação, pergunte antes, porque o parceiro logístico vai entender que se você não fez pergunta, você sabe como chegar até o país de destino. Tá? Então procure essa informação. E aí, o mercado eletrônico ele tem tido bastante oportunidade, tem oferecido muito para as pessoas. As pessoas que acessam o comércio eletrônico, que compram no comércio eletrônico, elas esperam rapidez, elas esperam um tempo do produto chegar rápido. Todos nós compramos e a gente fica com a expectativa, quando o meu produto vai chegar até mim. Então procure alguém que possa te atender a entregar em todos os países que você tem necessidade de que chegue o seu produto e no tempo que o cliente está buscando também. Que seja rápido esse transporte para que chegue logo e que você satisfaça o seu cliente para que ele continue comprando de você, para que ele faça a propaganda do seu site, para que ele possa, para que o seu site se expanda e cresça e venda para outros clientes também. E aí um checklist que eu coloco aqui no final, que fala para a pessoa, puxa vida, eu vendo internacionalmente, não vendo, por que não vendo internacionalmente? O meu site ele está em outros idiomas, não adianta ter um site de comércio eletrônico e eu não coloco a língua inglesa pelo menos ali, para que as outras pessoas do mundo possam acessar e ver. Senão eu só vou vender para brasileiro fora do Brasil. Tá? Então não, vamos colocar outra língua, vamos colocar conversão de moedas no site, vamos facilitar o acesso do pagamento internacional. Então adapte o seu site de comércio eletrônico para que você possa vender para outros países, para que as pessoas que estão nos outros países possam acessar suas mercadorias, comprar de você e ter a mercadoria chegando até você. Então isso é o importante, encontrar essas oportunidades, ver o que tem, os desafios que tem, as oportunidades que tem, se preparar para isso tudo, para que vocês possam manter um fluxo de comércio adequado e vocês possam ter essa opção também. Então, num momento de crise, em que eu não estou conseguindo vender muito dentro do Brasil, eu exploro o mercado internacional. O mercado internacional está difícil, eu uso o mercado brasileiro. Então, ter isso tudo é bastante importante. Tá? Então, agradeço a todos aqui pela atenção, eu vou depois ficar disponível para as perguntas também de vocês. O que vocês precisarem aqui, a gente está aqui para auxiliar vocês também. Obrigado. Eu estou com muita sorte, porque Beatriz foi um pouco mais econômica no tempo e o Heitor foi britânico. Não sei a sua origem, mas foi 15 minutos e 1 segundo. Parabéns.
DHL Express. Atende Pontualidade DHL, bem lembrado. Muito bom. Eu vou pular aqui as minhas considerações nesse momento, vou me permitir deixar para o final, para a gente tentar entrar no horário, tá certo? Que a gente está um pouquinho. Não, acho que ainda tenho 5 minutos. Então dá para eu fazer uma ponderação aqui na fala do Heitor. Muito interessante, você novamente reforça esse choque, né, pelo qual nós passamos, é normal que tivéssemos passado, esse mundo passou por isso. E mais para frente eu vou fazer um outro questionamento. Eu percebo que vocês retrataram mais intensamente as dificuldades que nós tivemos e as adaptações, as necessidades de adequações que sofremos. Mas eu queria ouvi-los no final, vou deixá-los meditando sobre isso e fale para vocês também. Eu acho que a gente inaugura, depois desta pandemia e desta guerra consequente, assim, logo na sequência, nós inauguramos uma fase, talvez uma nova fase de um novo acerto global, né? Será que a globalização é tão eficiente quanto de fato parece? Eu acho que tanto a Beatriz quanto a Heitor abordaram esse tema. Será que a gente não precisa ter um pouco mais de segurança dentro dos nossos quintais, né? Principalmente um país como o Brasil, de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e com essa capacidade que tem tanto no campo agrícola quanto mineral, enfim, nós não podemos ficar tão dependentes assim. É uma hipótese, né? Queria ouvi-los depois sobre isso. Essa nova disputa, que com a guerra também se faz muito presente e que pode, de novo, balançar o equilíbrio do comércio internacional, que é a entrada, o fortalecimento do bloco China, Índia, União Soviética, vis-à-vis Estados Unidos, Europa e aliados. Mas eu acho que, nesse ponto, o Brasil também joga um papel muito relevante, na minha opinião, e pode, com isso, forçar a Columbia Trading, a DHL, a SESC, a Apex, que vamos poder ouvir com muito mais tranquilidade, a buscar novos caminhos, né? e a pensar sobre novos horizontes. Era só uma ponderação, brilhante exposição também, Heitor, muito obrigado. Uma visão interessantíssima desse aspecto do comércio business to business e business to consumer, internacional, por aplicativos, por uma linha mais direta, e lembrando sempre que é bom ter as cadeias supridas pelos profissionais e pelo pessoal que realmente tem essa capacidade, essa habilidade. Embora a gente tenha o desejo de exportar os nossos produtos, precisamos contar com parceiros que realmente nos viabilizem esse processo. Bom, passamos então agora, sem mais demoras, para o painel número 2, agradecendo novamente a Beatriz, ao Heitor, muito obrigado. Vamos agora para o painel 2, Governo, Mercado e Inovação. Acho que agora a gente vai falar um pouquinho do que eu falo. Vamos começar, então, teremos nesse painel a Luciana, a Cristina e o Leonardo. Vamos iniciar com a Luciana. Eu inicio fazendo a leitura do seu currículo, Luciana. Luciana Gato Fonseca, analista de expansão internacional da Apex Brasil. Graduada em Relações Internacionais, mestre em Educação e especializações adicionais em Comércio Exterior e Tecnologias da Educação. Mais de 25 anos de experiência diversificada, vem apoiando empresas brasileiras em seus projetos de internacionalização, com atuação em projetos de promoção da imagem do Brasil em diversos setores, desenvolvimento de ferramentas de suporte a projetos de expansão internacional e apoio à internacionalização de startups brasileiras. Luciana, por favor, the floor is yours. Bom dia a todos.
todos que estão aqui assistindo e também quem está assistindo online. Eu queria primeiro agradecer à Câmara pelo convite para estar aqui, é um prazer. E o anfitrião também, naturalmente, o cônsul, enfim, prazer para estar aqui. A Apex Brasil, para quem não conhece, é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. A gente trabalha apoiando empresas brasileiras que queiram trabalhar com exportação, que vão começar em qualquer uma das etapas de maturidade do processo de internacionalização da empresa, inclusive, e é onde eu tenho trabalhado nos últimos anos, apoiando empresas a abrirem operações em outros países. É esse o trabalho que a gente faz ao apoiar essas empresas. E, do outro lado, apoiando também o acesso a investidores estrangeiros, trazer esse investimento estrangeiro para o Brasil, tanto para os grandes projetos de infraestrutura, enfim, os grandes projetos de desenvolvimento, mas também para pequenos projetos, inclusive startups. A gente busca o investidor estrangeiro quando leva a startup para fora do Brasil. Eu estava citando aí, são os 3 pontos principais da Apex, de apoio da Apex: o apoio à exportação, apoio à internacionalização, à expansão internacional das empresas brasileiras e aos investimentos. Mas a gente atua em algumas outras áreas, como a inteligência comercial para a empresa, tem um mapa de oportunidades que os exportadores podem acessar no site da Apex, que pode ser bastante interessante. A gente está criando outros produtos para apoiar as empresas nisso. E além disso, a promoção da imagem do Brasil. E a gente entra dentro daquele pedaço desse suporte à criação de uma imagem do Brasil que tem a ver com a promoção de produtos e de serviços brasileiros, né? A Apex está em 8 escritórios no mundo. Além disso, a gente conta com o suporte do SECOM, das Secretarias de Comércio, que estão dentro das embaixadas, dos consulados brasileiros. Então, a gente consegue aí trabalhar, tem uma base bastante segura, vamos dizer assim, para apoiar as empresas nos países que elas considerem prioritários. Não, seu Gabriel, eu vou falar algumas coisas aqui, porque eu acho que não são tão importantes. Eu queria só lembrar de que a Apex é um serviço social autônomo, como é o SEBRAE, portanto, a gente está ligado ao governo, né? E com esse objetivo de apoiar as empresas, o principal foco do trabalho da Apex é empresas que não exportam ainda. Criar a cultura exportadora e apoiar as empresas a começarem a exportar, direto ou indiretamente, ali, como disse a Beatriz, né? Mas é esse o principal trabalho da agência, porque o Brasil tem um potencial muito grande de crescimento, né? Para não dizer que é o contrário, que a gente exporta pouco ainda, a gente tem um potencial muito grande de crescimento para isso, e a gente tem certeza que as empresas se beneficiariam de olhar um pouco para fora, além só de buscar mercado, que é o principal objetivo das empresas, né? Que é buscar novos mercados fora do Brasil. Tem muitas outras coisas que elas podem conquistar também com esse trabalho, né? Então, a gente tem vários projetos de promoção de exportações, né, que a gente apoia, mas mais recentemente a gente tem visto que uma servitização, todo mundo, né, sabe, uma servitização muito grande da produção econômica mundial de maneira geral, né, e com isso também foi criando-se muita demanda para a expansão internacional. E a gente vê uma explosão do número de empresas brasileiras se instalando fora do Brasil nos últimos anos, e por isso a gente vai tendo que criar novos serviços, novas maneiras de apoiar as empresas a acessarem isso. As empresas que são de serviço, mesmo, empresas que prestam serviço, em especial essas de base digital, de base tecnológica e base digital, elas precisam ir para fora do Brasil para poder prestar os serviços. E com isso a gente cria aí uma nova necessidade, né? Quer dizer, as empresas têm uma nova necessidade e a gente precisa atender.
Então, criamos essas três plataformas, vamos dizer assim, para apoiar as empresas. Mais recentemente, o programa de internacionalização, ele já existe há alguns anos, mas recentemente a gente está trabalhando especificamente com startups, eu falo em seguida. Criamos o eExport, que é um projeto de apoio ao e-commerce. Ele existe desde 2019, o programa, mas claro que ganhou uma atenção muito maior nos anos desde a pandemia. E, aliás, hoje a gente está começando a semana, chama e-commerce meeting. Estamos começando hoje a semana aqui em São Paulo, na SPM. A gente tem um evento que começa presencial, mas também online. Atraiu a atenção esse ano de 2.000 pessoas que vão participar ao longo da semana. Então, para ter uma noção de como essa plataforma cresceu nos últimos anos, a gente tem alguns parceiros. A DHL é um dos parceiros no projeto, a Amazon, a Alibaba, enfim, a gente tem projetos de aceleração com o eBay, com parceiros que possam ajudar as empresas no cross-border, ou mesmo, independente de qualquer coisa, quando elas precisam se instalar no exterior para ter lá os seus centros de distribuição, os escritórios comerciais, porque também não é tão simples assim a venda, né? Não basta ter um site, mesmo que seja um site em inglês ou em espanhol, ou enfim, em outra língua, não basta isso. Lead, a geração de lead é difícil, como é difícil no seu próprio país de... Né? E é isso que a gente tenta abordar e apoiar as empresas com esses programas de aceleração também. Né? Marketing digital, tem aí várias outras coisas que a gente trabalha ali. O Startout também é um programa, é outra plataforma, é um programa de apoio à internacionalização de startups. A gente começou com esse projeto em 2017, uma parceria da Apex com outras instituições brasileiras, como o SEBRAE, o Ministério de Relações Exteriores, a Protec e o Ministério da Economia. E a gente já apoiou, já levou para 16 destinos agora, com Chicago, que se começa em novembro. A gente já levou 250 empresas, mais ou menos esse o número, trabalhando com missões aí de internacionalização para essas empresas, aproximando dos ecossistemas lá no mercado de destino, sempre lembrando que não é só conhecer o ecossistema, falar, mas também levar para fazer negócio. Então, tendo lá contatos para verificar, para validar até o modelo de negócio que a empresa usa no Brasil, para ver que ela precisa mudar. Então, tem várias coisas importantes nesse projeto que é desenvolvido. E eu até deixei aqui as outras ofertas também para falar do programa de internacionalização de startups. É o projeto hoje que ele se junta ao e-commerce, mas é o projeto que mais tem atraído empresas. Para essas empresas existe pouco problema de logística. E é por isso mesmo que esses modelos são mais simples para as empresas. Né? Elas precisam ter alguma base no outro país, eventualmente, às vezes não, é SaaS puro, é Software as a Service, quando é software, mas tem aparecendo coisas de todo tipo, assim, desde problemas de projetos de questões fiscais, de seguros, tem soluções de todo tipo. E elas tanto podem ser completamente digitais, ou seja, sem nenhum tipo de entrega, algumas vezes não são tão completamente digitais assim. O Brasil é muito experiente, tem muitas empresas muito boas que trabalham, por exemplo, na área de agritech. Né? São empresas que produzem fertilizantes com nanotecnologia que conseguem estar presentes no mundo inteiro. E aí, nesse caso, elas já sofrem um pouco mais com essa questão, né, do transporte. Só para mencionar, além do Startout Brasil, a Apex faz diversas outras missões, feiras, eventos de tecnologia, missões próprias desenvolvidas pela agência para atender o maior número possível de empresas interessadas
no mercado internacional. No caso de startups, esse número é muito grande. Ele chega a dizer, vamos dizer que o interesse das empresas é quase completo naquelas que estão numa etapa de tração. Aquelas que já têm um pouco mais de recurso, todas estão interessadas no mercado global, porque já nascem, já pensam como empresas globais, né? Buscando mercado, mas também buscando recursos. E a gente apoia aquelas empresas, startups, que queiram abrir mesmo uma operação no exterior. A gente tem um conjunto de ferramentas criadas para elas, para apoiar planejamento dessa abertura de uma operação no exterior, que a gente oferece para elas sem custo, né? A Apex não trabalha com custos para as empresas, a gente, em geral, o trabalho é todo gratuito. Então, é isso que a gente tem oferecido para as empresas, com bastante outros projetos aí a serem desenvolvidos nos próximos anos. A gente acredita muito nesse segmento de empresa também. Bom, só para um minuto aqui, o próximo projeto do Startup de Brasil vai acontecer na Espanha. No começo do ano que vem, a gente começa a selecionar as empresas esse final de ano, são 40 empresas que vão participar de uma missão para a Espanha, Madrid e Barcelona, em junho. A gente faz primeiro uma etapa presencial, uma etapa virtual, perdão, com as 40 empresas, as 15 empresas que têm mais fit com o mercado, que conseguem mais, do outro lado, chamar a atenção, né, de possíveis compradores ou aceleradoras, enfim. Eles são, então, convidados a participar da missão presencial, que vai acontecer em junho. A gente aproveita uma feira de inovação que acontece em Madrid, que é o South Summit, e tem aqui no Brasil, né, que é em Porto Alegre também. A gente participa dessa feira com as 15 empresas e depois passa mais 2 ou 3 dias em Barcelona com elas, contratando um matchmaker na Espanha, que vai buscar contatos de negócios para essas empresas e, eventualmente, uma coisa que nos interessa muito, para as empresas, falar com corporações espanholas e tentar ampliar um pouco essa transação entre as startups e as empresas brasileiras e empresas espanholas, que a gente acredita que também tem muito potencial para crescer. Então é isso. Obrigada. Excelente, excelente mesmo, Luciana. Queria destacar aqui, você acho que colocou muito bem o papel da Apex assim, no comércio exterior brasileiro. É sensacional. Eu acompanho vocês há muitos anos e vejo com muita alegria aquele evento que anualmente vocês realizam, este ano, exatamente. Esse ano foi até surpreendente a fala do Banco Mundial, quando fez um retrato muito fora da curva, né? Do ponto de vista das capacidades e das oportunidades que o Brasil tem e terá, né? No espaço que a gente vai ocupar. Eu acho que é muito difícil na formação brasileira, nós não, talvez católica, cultural, nós não tivemos a mesma agressividade do ponto de vista das nossas embaixadas com relação ao suporte comercial. Existe, mas não é tão relevante, eu diria, quanto é hoje o apoio, o suporte, a garra, toda essa força que é implementada pela Apex. A Apex realmente tem um brilhante trabalho, espero que tenha cada vez mais seguidores e aproveitem esse espaço. Empresas brasileiras têm aqui uma oportunidade de crescimento internacional extraordinário juntando-se à Apex. Eu recomendo fortemente. Minha amiga Cristina Salazar, Rocco Salazar, antes eu preciso fazer a apresentação. Cristina Rocco Salazar é diretora-presidente da SESC Brasil, é economista com MBA na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, iniciou sua carreira
em seguros em 1997, quando ingressou na SBCE, Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, onde esteve por 11 anos e chegou ao cargo de diretora técnica. Na SESI desde 2009, iniciou como diretora técnica da companhia e desde 2013 é Country Manager da filial no Brasil. Eu acho que falar sobre comércio exterior, obrigatoriamente a gente tem que ouvir o lado do seguro, né? O seguro é a base, efetivamente, desta relação. Então, por favor, Cristina, a fala é sua. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, Renato, pelas palavras. Meu colega de junta, minha diretiva aqui da Câmara Espanhola, a SESI, ela faz parte da Câmara Municipal. Agradeço aí o convite do anfitrião de Mareste, eu escolhi todos os ouvintes hoje aqui, os meus colegas aqui palestrantes. A SESI, ela é uma seguradora espanhola, está no mercado há 50 anos na Espanha, começou sua internacionalização também para a América Latina no início dos anos 2000, então viemos para o Brasil, também estamos na América Latina, no Chile, na Colômbia, no Peru e no México. Principais países aqui onde o Brasil mantém o comércio internacional, em outros importantes também, mas esses são os países que a Espanha tem um investimento muito grande. E o que nós fazemos? Né? Nós somos especialistas em seguro de crédito doméstico, quando as vendas são realizadas dentro do próprio país, seguro de crédito à exportação e seguro garantia. Hoje a gente vai tratar aqui mais de seguro de crédito à exportação, porque é o tema aqui do seminário, e também pelo fato da gente ter tido todos esses eventos aqui que vocês todos mencionaram, né? A Covid, a guerra. Isso impactou muitíssimo muitas empresas, algumas até foram beneficiadas, mas muitas sofreram bastante. Então, todo o problema do lockdown, da quebra das cadeias de produção, aumento de custos, de mão de obra, de energia, própria inflação. Então, muitas empresas, inclusive as pequenas, né, sofreram muito, muitas fecharam. Então, você falar em comércio exterior e você vender para o exterior, sem ter a certeza de que você vai receber, né? Porque o seguro de crédito ele cobre vendas entre empresas, né? Cobre a venda de mercadorias a prazo. Então, qualquer exportador que queira vender para outro país, ele vender a prazo, porque, claro, se você cobra à vista, né? Você já recebe o dinheiro antecipadamente, mas é mais difícil você receber à vista, né? Porque você está concorrendo com empresas de outros países, de outros fornecedores, que concedem prazo. Então, para você ter competitividade no exterior, é importante que você também conceda prazo de pagamento. E a partir do momento que você concede prazo, você tem o risco de não receber aquele valor. E dependendo do valor, pode afetar substancialmente o caixa daquela empresa, que é uma empresa que está iniciando as vendas para o exterior. Então, é muito importante você conhecer a empresa que você está vendendo e se ela vai te pagar. E muita gente fala, olha, eu conheço muito bem meus clientes, às vezes é meu vizinho aqui, né? Eu conheço muito bem ele, sempre me paga, eu preciso de seguro. Tudo bem, mas o evento passado não é garantia do futuro, né? A gente viu muito na pandemia pessoas que eram empresas familiares, que o dono veio a falecer, infelizmente, né? Com o Covid, e a família não tinha como levar o negócio. Teve muito problema de inadimplência de empresas que perderam o cabeça da empresa, né, que não fez essa transição. Então, é um problema sério, um problema de gestão. A gente vê também na gestão, a gente é administrador, empresas que não são familiares, empresas grandes, a gente vê na mídia também. Então, imagine isso no exterior, né? Você não tem aquela proximidade tão grande com o seu cliente, você não sabe o que está acontecendo. E você tem que saber para poder lhe dar prazo. Então, o seguro de crédito, nesse ponto, ele auxilia muito as empresas, tanto a buscar novos clientes, porque você
a empresa vai na Apex, tem todo esse trabalho de buscar, mas a Apex não tem como garantir que aquele cliente vai realmente pagar no prazo que ele determinou. Então, a seguradora ela faz uma análise daquele cliente, não só no ato da venda, mas ela monitora também aquele cliente durante toda a vigência da pólice. Então, porque você pode, no ato da venda, pegar um relatório de uma fonte de informação fidedigna no país do computador, buscar informações com outras empresas que façam negócio com ele, mas durante a vida, né, do teu negócio com a empresa, porque você faz uma venda, você recebe, a empresa faz outro pedido, e você precisa saber naquele outro pedido se a empresa continua bem. Então, sem uma ferramenta de crédito, né, de auxílio nessa venda de informação, você não tem como saber. Então, esse monitoramento é muito importante. Além disso, as seguradoras, elas têm um mecanismo online com essas fontes de informação. Por exemplo, no Brasil, todo mundo usa, a maioria usa o Serasa, né, que é uma fonte muito ampla aqui no país. Mas em outros países existem outras fontes. Então, as seguradoras internacionais, elas têm como linkar os seus sistemas com essas fontes de informação para obter dados atualizados. Então, hoje a empresa pode estar bem, a empresa exportou, tudo bem, está coberto. Amanhã a gente recebe um alerta de uma fonte dizendo que a empresa teve um problema de pagamento com outro cliente, e a gente bloqueia aquele limite e avisa o cliente, olha, a partir de agora, fazendo que você fez só cobertas, mas a partir de agora a empresa começou a apresentar essas coisas. Então, todo esse mecanismo é online, é diário, ele pode acontecer de um dia para o outro. Então, sem esse monitoramento de uma empresa que tenha conhecimento, é muito difícil, principalmente para o exportador que começou agora, né? Não conhece, não tem acesso a esses mercados. Outro ponto é muita gente fala, mas eu venho com carta de crédito, e o meu importador ele vai no banco dele, ele pede uma carta de crédito e o banco vai pagar, vai adiantar aquela venda e ele não tem risco nenhum, né? Fica tranquilo, eu vou receber do banco e ele fica devendo lá para o banco dele no prazo que for. Só que isso, você não tem o poder da venda na sua mão, né? Porque você pede uma carta de crédito, muitas vezes aquela empresa não tem limite disponível no banco dela, então ela não tem como obter aquela carta de crédito. Aquele custo da carta de crédito é alto, muitas vezes muito mais caro do que o preço do seguro. Então, o exportador tendo o seguro de crédito, embora ele vá arcar com o custo, ele vai deixar de pedir uma carta de crédito para o importador. Então, ele pode negociar com aquele importador, colocar o preço do seguro na venda. Então, o importador deixa de impactar o limite de crédito dele no banco local, ele paga o preço do seguro na venda e o exportador está assegurado, está tranquilo e pode vender até mais, dependendo do limite que for negociado. E a seguradora tiver de acordo com aquele limite, ele vai poder vender mais. Então, o poder da venda passa a ser do exportador, não do importador que tem aquele limite X no banco dele local. Então, são vários mecanismos que o seguro, são ferramentas, né, de auxílio à venda, que não é só a cobertura do seguro, tem esse mecanismo de monitoramento dos clientes, de facilidade de acesso a mercados, de ter essa abordagem de venda de preço das mercadorias, colocar o preço do seguro na venda. E no final das contas, claro, se a empresa tem um problema não pagou, o seguro vai indenizar. E vai repor o fluxo de caixa da empresa, porque para uma empresa pequena, deixar de receber 100 mil dólares, 50 mil dólares, o valor que seja, impacta muito no desenvolvimento do negócio. E o que eu acho que é pior, porque eu escuto muito isso, eu exportei, tive um problema de inadimplência, eu parei de exportar, não quero mais saber disso. Não, você deve escutar isso. Por quê? Porque você deixar de receber dá medo, então o medo paralisa. Então, se você tem uma experiência ruim, você tende a não fazer mais aquilo, evitar. Então, o fato de você ter o seguro, você fica mais tranquilo. Você vai receber aquilo que você vai desenvolver novos mercados, porque você sabe que você não vai ter aquela perda no seu caixa. E a cobrança também de uma venda exterior é um processo moroso, caro. Então, isso tudo fica por conta da seguradora. O cliente, ele simplesmente vai receber o valor.
A seguradora depois recuperava muito bem, se não, a perda da seguradora. Então, existe uma série de mecanismos. Eu não vou me alongar muito, mas eu vou responder a provocação que o Renato falou, que a gente deve pensar em números acessos globais, né? O Brasil, ele é continental, é um país muito grande, então a gente tem exportadores do Sul, ao Nordeste. Mas uma empresa que está no Rio Grande do Sul, muitas vezes é muito melhor ela vender para a Argentina do que vender lá no Nordeste. Então, existem cadeias de distribuição que envolvem também os nossos amigos aqui do Mercosul, né? Dos países aqui do Sul, da América do Sul, e lá no Nordeste também, né? Os países ali do Norte, ali do Caribe. Então, a gente não tem como não pensar numa empresa que queira se expandir, mesmo vendendo mais para o mercado doméstico, vender também para os nossos vizinhos. Então, acho que isso sempre vai estar ali em pauta. Agora a Argentina está em dificuldade, e aí pergunto sempre, vocês estão cobrindo vendas para a Argentina? Estamos, com cautela, mas quem já tem o seguro, então por isso que é importante você ter os mecanismos. Não, agora está uma crise e vou correr lá para contratar um seguro. É mais difícil, é mais caro. Agora a gente só faz a Argentina para os clientes que já estão em carteira, porque muito novos, às vezes a gente não está fazendo. Então, para quem já tem, para quem já é cliente, é mais fácil você negociar, ter as coberturas que você já tinha, do que você chegar na hora da crise e contratar o seguro. Então, é importante você ter mecanismos de desembaraço, né? Uma empresa de trade que te auxilia, uma empresa de promoção de exportação, seguro de crédito, acho que tem tudo a ver com o tema. Eu podia falar muito mais, mas eu acho que já fiz as coisas aqui. Muito bom, muito obrigado, Cristina. Como sempre, muito obrigado. Muito esclarecedora a sua fala. Realmente, seguro é absolutamente imprescindível. Um deles, talvez um dos mais importantes, é o seguro do crédito, mas também o seguro do transporte. Enfim, existe toda uma outra cadeia. Eu tenho certeza que a CACES também atua. Mas muito interessante esse aspecto que você trouxe de fato, vamos dizer assim, a gente precisa acreditar mais nesta posição de seguro. Eu sou da CAF, fabrico trens, a Cristina é minha assessora de seguros, número 1, que assegura a maioria dos nossos contratos e da nossa fabricação. Então, acho que falta um pouco ainda, né, Cristina, a nível global, a gente ter um pouco mais implantado e vigente a política do seguro. É mais econômico, é mais viável, é mais ágil, né? É mais interessante, tanto para um lado quanto para o outro lado. Né? Entendermos mais das ferramentas de seguros e menos das cartas de crédito e todos esses outros elementos bancários que o sistema dispõe, mas que têm os seus custos e, sobretudo, toma limites. Né? E isso é que acaba engessando um pouco a relação de desenvolvimento mais elevado. Muito bom, muito boa fala, professor, muito obrigado. Eu queria agora passar a palavra ao Leonardo Dutra Rosa. Eu queria ver se eu enxergo o Leonardo. Olá, bom dia. Tudo bom, Leonardo? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Daqui a pouquinho acho que você já deve aparecer na nossa tela, você ainda não aparece para nós aqui do auditório, não sei se para quem está online já teve a alegria de poder vê-lo. Mas eu vou, enquanto isso, fazendo uma introdução. O Leonardo Dutra Rosa é chefe da assessoria de assuntos internacionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa. Diplomata de carreira, serviu na Embaixada do Brasil em Lima, Peru, e no Consulado Geral em Montevidéu, no Uruguai. Na sede do Ministério das Relações Exteriores, ocupou, entre outros, as funções de subchefe da Divisão de Coordenação Econômica e Assuntos Comerciais do Mercosul,
DMC e de assistente diretor do Departamento de Mercosul. É graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e concluiu os cursos de formação e aperfeiçoamento do Instituto Rio Branco, IBBE. A chefe da Assessoria de Assuntos Internacionais da Anvisa desde março de 2020. Leonardo, muito importante a gente, nesse momento de recém-saídos aqui de uma crise, eu espero recém-saídos, mas de uma crise sanitária, a visão, a participação, os olhos, vamos dizer assim, da Anvisa com relação a tudo isso que nos fez pensar e olhar com um olhar um pouco mais criterioso a questão de vacinas, equipamentos médicos, a dependência que nós tivemos e sofremos internacional, no amparo dessas transações que a Beatriz e o Heitor também colocaram, sobretudo também essa situação toda de vacinas e outros assuntos, sabendo todos nós, infelizmente, né, a humanidade não passou pela sua última crise, passou sim por uma crise pesadíssima, mas precisa cada vez mais estar preparada para as crises que virão. Leonardo, seus comentários, por favor. Muito bem, então, bom dia novamente. Muito obrigado à Câmara pelo convite. É uma satisfação. Infelizmente, eu não pude viajar presencial para estar aí com vocês hoje de manhã, mas é uma satisfação estar hoje aqui. Então, um comentário inicial: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos últimos 2 anos, em função da pandemia, se tornou conhecida praticamente qualquer cidadão brasileiro, né? A agência está nas páginas dos jornais, está na mídia como um todo, e é sempre interessante a oportunidade de trazer um pouco da nossa visão e principalmente das nossas perspectivas, dos nossos projetos para os próximos anos. Durante a pandemia, naturalmente, houve uma priorização de todos os temas relacionados ao enfrentamento da Covid, seja na análise de vacinas, medicamentos, dispositivos médicos, seja na área de portos e aeroportos, na priorização de todos os trâmites relativos a esses produtos, né, ligados ao combate à pandemia, seja na avaliação das medidas de controle, de prevenção em portos e aeroportos, né, em aeronaves, como todos sabem. Para situar um pouco o que é a agência, qual o grau de esforço de trabalho que a agência faz, eu gostaria só de trazer alguns números para vocês. No caso, por exemplo, da avaliação de medicamentos, né, que incluem as vacinas, no ano de 2021, no ano passado, foram concedidos pela agência 473 novos registros, né? Feita a conta por dia útil, mais que quase 2 registros de medicamentos concedidos por dia útil. Esse número, inclusive, é um pouco menor do que a nossa média histórica, uma vez que, naturalmente, houve em 2021 uma concentração em todos os processos relacionados à vacina e, consequentemente, um aumento, né, uma redução, um incremento na fila de análise. Hoje, a Anvisa tem pouco mais de 200 solicitações de novos medicamentos em fila de análise. A agência reconhece esse como um grande desafio, né, o desafio de reduzir, de zerar essa fila, né? A meta, obviamente, é zerar essa fila, de reduzir os tempos de análise de novos medicamentos, e tem procurado adotar medidas, e a mais importante delas é a adoção de mecanismos de confiança regulatória, que normalmente a gente usa a palavra em inglês, né, reliance, adotar mecanismos de confiança regulatória nas nossas decisões.
agora, há pouco mais de um mês, dia 10 de agosto, foi aprovada uma resolução da diretoria colegiada que justamente pretende criar um arcabouço institucional, né, um guarda-chuva institucional para essas iniciativas de confiança regulatória, não só na área de medicamentos, que é o que eu estou falando agora, né, nesse ponto, mas na atuação regulatória da Anvisa como um todo, em todo o escopo de produtos e serviços regulados pela agência. A nossa intenção é cada vez mais, a agência já faz isso, mas é cada vez mais evitar duplicidade de trabalho naquelas situações em que outra autoridade reguladora, com um nível de maturidade adequado, suficiente, que garanta a proteção da saúde da população, já tenha feito a análise. Então, a nossa intenção é, cada vez mais, nos valermos do trabalho de outras autoridades e também contribuir com o nosso trabalho para as avaliações de outras autoridades. Isso ficou muito marcado durante a pandemia, a importância da colaboração entre os reguladores, né? Algo que nós sempre fazemos questão de reforçar para a sociedade brasileira, né? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária hoje está presente em todos os foros relevantes da sua atuação regulatória. No caso de medicamentos, existem 3 grandes foros, nós estamos presentes nos 3, nós sentamos lado a lado com as principais agências do mundo, né? Amanhã de manhã, às 8 horas da manhã, por exemplo, nós temos reunião do Comitê Executivo da Coalizão de Autoridades Reguladoras de Medicamento, no qual nós sentamos ao lado da diretora-geral da Agência Europeia de Medicamentos, dos diretores dos Centros de Biológicos e de Sintéticos do FDA, enfim, da agência australiana, da agência japonesa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e esse é uma reiteração que eu faço, né, a todos, afinal, todos nós somos brasileiros e, de alguma forma, usuários do serviço da Anvisa, fala de igual para igual com as maiores agências do mundo, né? A Agência Nacional é uma das maiores agências do mundo, a agência brasileira é uma das maiores agências do mundo. Enfim, no caso só para alguns outros exemplos concretos, né? No caso da regulação de alimentos, que é também outra grande frente de atuação da Anvisa, eu citaria como exemplo recente dos nossos trabalhos a aprovação da resolução sobre rotulagem de alimentos, a resolução 429 de 2020, que está entrando em vigor agora no mês que vem, e que foi um dos exemplos de livro-texto de atuação regulatória no Brasil. Foi um processo de regulamentação que demandou tempo e conseguiu envolver tanto o setor produtivo, tanto a indústria de alimentos no Brasil, quanto as associações de consumidores, institutos de defesa do consumidor, para procurar uma regulamentação que, ao mesmo tempo, garanta boa informação para o cidadão, né, para o consumidor de alimentos, mas também gere ao setor produtivo um impacto adequado, né, um impacto não maior do que o estritamente necessário. Nós sabemos que há no setor de alimentos também desafios importantes, especialmente ligados à avaliação de novos ingredientes, né? Desafios, inclusive, na nossa relação com os sócios do Mercosul, onde nós temos uma parte importante da nossa regulamentação sobre alimentos harmonizada no âmbito do bloco, e o bloco, às vezes, não tem a agilidade, a celeridade necessárias, mas nós, e eu asseguro a todos, né, nós estamos trabalhando também de maneira dioturna nesse esforço para que a nossa regulação, para que a regulação brasileira seja absolutamente alinhada à melhor regulação do mundo em todos os temas. Um terceiro setor, né, um terceiro segmento que eu gostaria de mencionar, o segmento de dispositivos médicos, de produtos para a saúde, é um segmento onde também nós estamos no foro mais importante internacional,
que é o Foro de Reguladores Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, MDRF, na sigla em inglês, e eu gostaria de citar esse foro porque nós estamos trabalhando para um registro único, uma avaliação única de registro de dispositivos médicos entre todos os membros do foro. Isso significa que os nossos prazos de avaliação, de registro de novos dispositivos médicos no Brasil, que já são baixos, né? A fila anda já de maneira célere, no caso dos produtos para a saúde, vai se reduzir ainda mais na medida em que nós teremos uma avaliação comum de todos os países, todas as autoridades que são membros do IMDRF. Então, o produtor do dispositivo médico, seja um termômetro, seja um tomógrafo, seja um marca-passo, o grau de complexidade, né, poderá ter uma avaliação única e usar esse dossiê para o registro desse produto em diferentes jurisdições, no Brasil, nos Estados Unidos, na Comissão Europeia, na Austrália, no Japão, enfim. Nós acreditamos que essa vai ser realmente uma mudança de patamar na nossa regulação, no caso dos produtos para a saúde. Eu não vou, até em função do tempo, tratar aqui dos demais segmentos em que a Anvisa atua. Como vocês sabem, a Anvisa atua em cosméticos e saneantes, agrotóxicos, produtos fumígenos, serviços em saúde, enfim, temos todo um escopo de atuação que chega aí na casa de 25% do produto interno bruto brasileiro, né? E eu já, a título das minhas considerações com relação à nossa visão estratégica, à nossa visão de futuro, eu gostaria de mencionar o seguinte. Como eu disse, nós estamos trabalhando para ampliar a cooperação, a confiança regulatória na agência. Nós também temos como meta, como projeto estratégico, o reconhecimento do Brasil e da Anvisa em particular como uma agência de alta vigilância sanitária. Esse é um processo conduzido pela Organização Mundial da Saúde. Ele envolve uma avaliação, uma inspeção mesmo do Brasil, né, da Anvisa e de outros organismos relacionados à regulamentação de medicamentos. E ele vai, nós acreditamos, nós queremos, nós estamos trabalhando para isso, ele vai resultar na indicação formal por parte, no reconhecimento formal por parte da Organização Mundial da Saúde do Brasil como um país de referência na sua legislação sanitária. Falando especificamente de portos e aeroportos, dos temas de comércio exterior, a Anvisa está trabalhando na implementação do Portal Único de Comércio Exterior, trabalhando, obviamente, em coordenação, né, com a Receita Federal, com os demais órgãos anuentes. Nós temos em andamento um projeto piloto de migração do sistema de ALI para o sistema de LPCO. A título de número, né, em 2021 foram avaliados pela agência mais de 360 mil licenças de importação, mais de 1.000 licenças de importação por dia, né? Por dia útil ainda mais, se nós fizermos a exclusão aí de finais de semana e feriados, por dia útil um número ainda maior. Nós estamos trabalhando também, como vocês sabem, na revisão da resolução 81 de 2008, que é a resolução base da atuação da agência em comércio exterior. Nós temos como meta, né, um esforço de concluir essa revisão até o ano que vem, até 2023. Nós temos desafios muito grandes, por exemplo, em temas como o tratamento de remessas expressas, né? Eu ouvi a apresentação da DHL e né, estava pensando um pouco nisso, né? O aumento do volume de remessas expressas. Hoje, no Brasil, a Anvisa trata mais de 13 mil processos ao mês de remessas expressas, sendo uma parte expressiva desses processos
importação de produtos derivados de cannabis, né? O que determina uma avaliação efetiva, documental, que precisa ser feita, né? É competência da Anvisa e o esforço de garantir que o consumidor está realmente recebendo um produto adequado, um produto seguro e de qualidade. Nós também temos um esforço grande na fiscalização de produtos não regularizados que entram no Brasil por remessa postal comum. Ô, Jéssica, me traz o extrato depois do banco. E muitas vezes produtos cuja comercialização é proibida no Brasil. Então, é um desafio grande esse da atuação de fiscalização da agência. E a título já de conclusão, os dois, provavelmente, principais desafios que eu gostaria que o diretor-presidente, os nossos diretores têm sempre destacado, são, primeiro, um desafio em relação à manutenção de um corpo de pessoal, de um corpo de funcionários qualificado e em volume adequado para todas essas responsabilidades que a Anvisa tem, né? Hoje a Anvisa tem cerca de 1.600 funcionários, dos quais mais de 500 têm condições de pedir aposentadoria a qualquer momento, né? 1.600 funcionários, obviamente, não é suficiente para uma atuação, por mais que haja ganhos de produtividade, há um limite para esses ganhos de produtividade, né? Como eu mencionei aqui alguns dos nossos números. E também, além desse desafio em relação ao número de servidores, né? E servidores que precisam ser servidores, porque precisam ter os compromissos, a isenção, a ausência de conflitos de interesse, que outro tipo de modalidade de contratação, de consultores, de terceirização, obviamente não dão conta, né? É um desafio que é a manutenção do espaço de atuação da agência, né? Não é segredo e é natural que haja um debate público sobre o espaço de atuação de qualquer ente governamental, de qualquer instituição pública, mas nós acreditamos que há riscos em debates que pretendem restringir, tolher, reduzir o espaço de atuação da Anvisa, a risco, obviamente, de não cumprimento da função essencial da Anvisa, que é garantir a proteção à saúde da população. Então, a Anvisa procura, e eu já disse isso hoje e reitero, né, procura estar alinhada à melhor regulação existente. A Anvisa atua nos principais foros de reguladores do seu escopo de atuação. Então, nós acreditamos que, ainda que haja espaço para incremento da nossa qualidade regulatória, da nossa prática da atuação, esse incremento se dá com a manutenção do espaço de atuação da agência e não com a sua redução. Inclusive, para fins de definição de quem atua no mercado brasileiro, né? O marco regulatório, a régua regulatória bem fixada, bem estabelecida, garante que o investidor terá regras claras na atuação no mercado. Um marco regulatório frouxo, um marco regulatório, enfim, com critérios voláteis, flexíveis, volúveis, eu tenho certeza de que não é o ideal para aquele investidor verdadeiro, né? Não para o aventureiro. O aventureiro, sim, o aventureiro vai para o cassino, o aventureiro aposta, mas um investidor preocupado, interessado e que quer ver o resultado a médio e longo prazo do seu investimento, certamente prefere um mercado com a regulação adequada, né? Não a regulação excessiva, obviamente, mas tampouco a ausência de regulação e a abertura a qualquer aventureiro. Bem, muito obrigado, fico por aqui e fico à disposição. Mais uma vez agradeço à Câmara pelo convite e fico à disposição. Bom dia. Excelente fala, Leonardo, e as nossas mais sinceras homenagens aí
aos grandes brasileiros por trás da Anvisa que enfrentaram com galhardia, vamos assim, esta crise dos últimos 2 anos. As agências são o baluarte da democracia porque elas representam o desejo e os marcos que a sociedade impõe ao seu uso. Não necessariamente as empresas estatais, divergimos, algumas pessoas podem divergir das outras, da importância de você ter as estatais ou não. Mas, sem dúvida alguma, nós temos que ter agências e agências fortes e agências focadas e agências com um papel bastante claro e sua abrangência bastante definida, para que não haja dúvidas com relação à sociedade. E esse papel, eu percebo que a Anvisa propagou com muita altivez durante a crise que passamos. E você bem lembrou aqui esse papel, que não se restringe apenas ao aspecto da saúde. Eu peço desculpas que eu estou saindo de uma gripe mais forte, não há nenhum risco, todos os anos fiz, e ainda fiquei com algumas sequelas. Mas a Anvisa também se preocupa, além da saúde, como eu dizia, na questão de todas as outras áreas sanitárias, e você bem colocou a questão da agricultura, e bem destacou que a Anvisa gerencia aproximadamente 25% das áreas do produto interno brasileiro. É um grande trabalho e que continuemos assim. Eu não quero mais me alongar muito não, porque nós já estamos adiantados, e para cumprir o horário de encerramento, eu queria começar aqui uma sessão de perguntas. Vou começar a sessão de perguntas. Primeiro, passando a palavra para Maria Romero, que é agregada comercial do Escritório Comercial da Embaixada da Espanha no Brasil, e depois eu tenho uma palavra, tenho uma pergunta já do público que eu estou sendo prevenido, que eu passaria. Eu só peço a todos que vão fazer suas perguntas que sejam breves nas suas colocações, que apontem qual dos 5 palestrantes deveriam fazer a sua resposta, e, igualmente, aos palestrantes eu peço brevidade na resposta para que a gente possa ter uma maior agilidade aqui, novamente pretendendo cumprir os horários. Por favor, então, Maria Romero, a palavra é sua. Bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, falar de um fundo que dispõe o governo de Espanha para as empresas brasileiras que tenham acordos comerciais com empresas espanholas para a importação de produtos, fundo que se fala FIEM, é um fundo que oferece um financiamento com vantagem, que na página web de FIEM, a empresa brasileira pode cumprimentar e ver com antelação que vantagem tem em quanto ao financiamento dessa operação que interviene uma empresa espanhola. Então, eu queria, em geral, falar deste apoio ao comércio internacional que dispõe o governo de Espanha para a empresa brasileira que tenha esse acordo com uma empresa espanhola. Excelente, muito bom, muito bem lembrado. Aliás, é sempre bom lembrar, estamos na casa, ou pelo menos na organização da Câmara Espanhola, sempre bom lembrar o grande destaque que tem a Espanha nos investimentos no Brasil, na economia nas últimas décadas, esta relação comercial muito intensa, e certamente a Maria Romero já
presenciou bastante nos últimos anos essa relação comercial. Mas eu acho que, sobretudo, o que une também os povos não é apenas o comércio, mas são os laços de afinidade, de amizade, de cultura, de história, e isso, inegavelmente, a Península Ibérica e, sobretudo, a Espanha tem uma tremenda simpatia por nós brasileiros. Eu não vejo ninguém que possa falar mal, assim, desta relação com a Espanha. Seja sempre muitíssimo bem-vinda às suas colocações. Obrigado, é mútuo também. Muito obrigado. Eu abro, então, a palavra agora para o João Bosco. Sim. Antes, João Bosco, só um segundinho. Claro. Não, é você mesmo. Perfeito. Só não tinha lido aqui. É você mesmo, João. Obrigado, Renato. João Bosco, pela EMAC, Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos. Parabéns aí, em nome do Renato, parabéns à mesa, a Mareste, a câmera. Na verdade, eu tenho duas perguntas. Se houver tempo, eu faço a segunda depois, num outro momento, que é sobre o governo. Mas a pergunta prática aqui para o Heitor, DHL Express. Caso você falou muito da velocidade, da necessidade, e a gente tem deparado com experiências não tão rápidas com relação à Receita Federal. Você confirma isso? Qual é o seu feeling em relação a essa... A gente estava acostumado na importação com esse problema, mas tem acontecido de a gente programar, as empresas programarem, pequenas empresas programarem o seu prazo rápido e ele não acontecer, e o argumento é a morosidade, operação tartaruga da Receita. Isso é folclore ou é verdade? Se me permitir também completar, você falou dos novos aviões, etc. Como é que... Aí é uma questão de curiosidade de modelo de negócio. Como é que o DHL resolveu a questão da última perna, na retirada e na entrega dos produtos? Com frota própria, com terceirização? E se tiver tempo, eu faço a pergunta para o governo, tá? Que é completamente diferente, aí mais política. Obrigado. Ok, legal. Com relação à Receita Federal, a Receita Federal tem uma atuação muito boa, ela evoluiu muito nos últimos anos e trouxe uma informatização dos processos deles. Então, assim, sentimos uma melhora, houve uma renovação dentro do quadro dos fiscais da Receita Federal também, com uma visão mais progressista. Então, tira um pouco daquele ranço antigo que tinha de Receita Federal, uma mudança nisso. Eu tive várias reuniões em Brasília, junto da Associação das Empresas de Courier, e a gente percebia isso, né, de falar, olha, aqui tinha uma situação dessa, e eles falavam assim, tragam os exemplos e como deveriam funcionar. Eles buscam mais modernização da Receita Federal, isso tem acontecido sim. E aí, indo para o ponto seu, João Bosco, esse ponto de morosidade, sim, existe. Tá? Desde o fim do ano passado, a Receita adotou aí uma operação padrão forte, que foi intensificando, aumentando os prazos dele. Então, eles começaram criando ali um modelo onde as importações e exportações passavam a ter um dia a mais dentro do processo deles e foram aumentando isso dentro das reivindicações que eles vêm fazendo aí junto ao governo. Eles vieram trazendo um aumento nesse prazo, até um momento que chegou a 7 dias na importação. Eu estou falando do processo courier, tá? O processo formal tem um formato diferente. Então, no processo courier, a importação passou até 7 dias de atraso. A carga chegava aqui ao Brasil e ficava 7 dias sem a gente poder processar nada. Isso gerou um acúmulo grande de carga nos nossos armazéns, nos aeroportos, a ponto de a gente começar a vislumbrar o desespero de falar onde é que nós vamos colocar mais carga se eles aumentarem mais esse prazo, né? E na exportação de até 5 dias. Então, sim, isso efetivamente aconteceu, esse impacto. Houve uma retração agora nisso, então agora nós estamos com 5 dias na importação e 3 dias na exportação. E tem esse atraso. Se tudo correr bem, né? Se tudo correr bem, isso é o que a gente fala de canal verde, né? Então, se ela não vai ter nenhum tipo de seleção, nenhum tipo de processamento adicional ali de exigências documentais ou de informações, são 5 dias para essa carga ser liberada na importação e 3 dias na exportação. Então, isso efetivamente está acontecendo, não é folclore, não. Está acontecendo. No processo de carga formal, não tem esse prazo de 5 dias e 3 dias.
mas o que acontece é que a carga selecionada, ela pode ter até 20 dias aí de atraso num processo que normalmente levaria 3, 4, 5 dias. Dentro do processo de exigência do canal vermelho, ela pode ter 20 dias até mais do que isso. Então, sim, existe esse impacto aí da Receita Federal, sim. Com relação, só a segunda parte aí, com relação à parte de last mile aí, nós utilizamos tanto frota própria quanto frota terceirizada, dependendo das nossas necessidades, assim como distribuição doméstica no Brasil, aérea, rodoviária, dentro do que a gente vai fazendo as análises e vendo aí o melhor formato. Mas temos as frotas próprias e temos as frotas terceirizadas nos atendendo dentro dos modelos que atendem melhor as nossas necessidades e a dos clientes também. Obrigado. Sempre uma alegria te ver, João Bosco. Obrigado, igualmente. Meu amigo de muitos anos. Deixa eu perguntar, na plateia eu tinha sido informado que tinha uma participante que queria fazer a pergunta. Não há perguntas mais na plateia. Pergunto se, no modelo virtual, se temos alguma pergunta. Eu acho que estão congelados. Se vocês puderem virtualmente se manifestar, se houver alguma pergunta. Bom dia, Meirelles. Consegue me ouvir? Bom dia. Conseguimos te ouvir, sim. Por favor, Opa. Vitor, né? Vitor, isso, do Comitê de Logística da Câmara Espanhola. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Luciana, da Apex. Luciana, eu queria saber também qual que seria a principal particularidade ou o principal desafio, né, comparado com uma empresa tradicional, que é levar uma operação de exportação para uma startup. Se tem alguma diferença, né, de poder iniciar essa operação como startup comparado com uma empresa de um modelo mais tradicional, digamos assim. Acho que não tem diferença quando a gente está falando de exportação de produto. A grande maioria das startups, mesmo aquelas que são exportadoras de produtos, ou que são produtoras de bens, né? E quando elas querem exportar, elas tendem a não buscar novos modelos. A maioria delas busca a produção no exterior também. Então, o que a gente tem visto é que as startups são um pouco mais abertas com relação a novos modelos, também na produção, por exemplo, quando é o caso, né? E a gente vê que isso tem facilitado muito. Muitas simplesmente já produzem no lugar onde vão vender. Do mesmo jeito que elas vão se estabelecer lá no país, né, que é o mercado de interesse, o mercado de destino do produto, ela acaba se estabelecendo também essa cadeia de produção. Isso, óbvio que isso não é 100%, mas a verdade também é que o número de empresas, de startups, que estão trabalhando com produção de bens é muito pequeno. O que tem, pelo menos, que a gente tenha contato nos projetos que a gente trabalha. Opa, uma nova pergunta aqui. Oi, bom dia. Eu sou Edeliene e minha pergunta também é para a Luciana. Como a gente fala dos iniciantes, né? Eu comecei com a Apex, um projeto lá em Minas, foi meu primeiro trabalho na área de comércio exterior. Gosto bastante da estratégia de vocês. E eu gostaria de saber se na área específica para os MEIs tem algum projeto específico, não para as indústrias, mas sim para os microempreendedores individuais. Bom, depende um pouco também do que é. O fato de ser MEI não é necessariamente definidor, vamos dizer assim, do seu negócio, do seu modelo de negócio, né? Então, a gente tem um projeto que é para iniciantes, para quem vai começar, para as empresas menores, chama PIX, que é para as empresas começarem no processo de exportação. Então, esse é um dos projetos que, a princípio, vem à mente, assim. Mas depois disso, não tem restrição para ser MEI, para participar dos projetos setoriais da ABIMAC, por exemplo, é um dos casos. Eu acho que MEI não entra bem ali, não sei, não acredito muito. Mas os projetos setoriais que a gente desenvolve com dezenas de associações de indústria,
né? De alguma maneira, também todos os projetos que a PEC desenvolve diretamente com as empresas, para apoiar empresas. Missões específicas para mercados específicos, cursos na área de qualificação, que a gente tem, oficinas de competitividade para empresas. Aí eu tenho uma lista grande, eu não vou me lembrar de todos, então, para não ser... Né? Mas a gente tem projetos pensando nisso, pensando como iniciante. Uma vez que, mesmo sendo MEI, a empresa consegue ir passando outros passos, a gente vai tendo naturalmente outras ofertas de acordo com a necessidade da empresa. Não vou dizer que estão todas as necessidades de todas as empresas cobertas, não estão, né? O nosso objetivo é pensar em eventualmente chegar lá, mas ainda não chegamos. Enfim, é mais ou menos isso. Então, no PIEX, os MEIs são aceitas. Sim, PIEX. Se Obrigada. você tem um CNPJ, é um registro, sim. Ok, obrigada. Se houver mais perguntas, João Bosco, eu peço depois para você fazer a sua pergunta. Eu queria ser um pouco, a menos que me dê uma ordem contrária. Eu sou obediente. Me mandar fazer isso. Mas antes de terminar, Vitor, eu queria 2 minutos da sua palavra. O Vitor é o responsável pelo Comitê de Comércio Exterior e Logística da Câmara Espanhola e é o responsável maior, no fundo, pela organização desse evento. E eu tenho certeza que muitos de vocês participam no dia a dia deste comitê aqui na Câmara. Eu queria, 2 minutos, Vitor, as suas palavras com relação ao evento, o que foi a importância do seu comitê para esse processo. Obrigado. Perfeito, Meireles. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar todos os palestrantes, a Beatriz, o Heitor, a Luciana, a Cristina e o Leonardo também pelos temas. São temas que eu tenho certeza, né, que são muito relevantes para quem trabalha em comércio exterior hoje, todos aí, cada um no seu segmento. Também agradecer ao Meireles, né, pela moderação do evento, a Demarest e a SESI também por proporcionar, né, a possibilidade da gente fazer o seminário com patrocínio, com a disponibilização de espaço. E é isso, pessoal. Esse seminário é um dos eventos mais importantes para o nosso comitê. É um momento que a gente tem, né, para trocar todo o conhecimento com cada um sobre o comércio exterior e todos os temas aí importantes, né, todos os desafios que a gente vai ter nesse cenário pós-pandêmico e também de peak season, né, que a gente tem. E eu deixo o convite também a todos ficarem antenados nas nossas ações do Comitê de Logística. Já fizemos reunião sobre mobilidade elétrica, onde trouxemos um representante da Associação Brasileira de Veículos Elétricos para falar de toda essa transição que a gente está tendo dos veículos de combustão para veículos elétricos. Temos também a nossa chamada de startups aí para tecnologia e logística. Então, gostaria de deixar esse convite para continuarem, né, acompanhando todas as nossas ações do comitê. Excelente. Mais uma manifestação aqui na plateia. Opa, vou falar aqui rapidinho. Primeiramente, meu nome é Pedro Marques, trabalho na Favela Investimentos. Queria agradecer a todos os palestrantes, também ao Renato, porque foi realmente uma aula para a gente, eu e a Bianca, a gente trabalha muito mais voltado para o mercado de capitais, então a gente entender essa parte de comércio exterior, importação e exportação para o nosso trabalho é muito importante, que tem um impacto direto. Queria perguntar primeiro para a Beatriz, visto o cenário que a gente está vivendo hoje, toda a situação na China, Covid-0, vai e volta, Europa e Estados Unidos indo para essa alta de juros, dificultam eles exportarem mais, consequentemente o Brasil, um país importador de commodities, importar também. O que a gente está olhando para o cenário de 2023? Eu queria pensar um pouco nisso com você. E para a Luciana, eu fiquei muito interessado no evento que está rolando na SPM essa semana. Também queria que, se você pudesse falar um pouquinho como que a gente faz para ter acesso, participar, para a gente também poder estar lá junto com você. Obrigado. Pedro, até colocando um pouco que a Cristina colocou, né? O que a gente percebe nesse cenário todo, pandemia, guerra, lockdown e tudo mais. Primeiro, essa questão das restrições de créditos,
né? Então, muitas vezes os fornecedores também, que às vezes antes concediam prazo, agora passa a não conceder, né? Ou exigir outras garantias, como carta de crédito, outros mecanismos, que acaba estrangulando ali, né? Você desenvolver novos fornecedores, buscar novos parceiros, como também a gente percebe a questão interna, né? Às vezes, querendo aí as empresas fazer um alongamento ou um leasing, né? Dependendo do caso de máquinas ou algum outro mecanismo, para também poder suportar essas operações de você expandir o seu negócio, buscar novos fornecedores, né? Desenvolver o mercado, em contrapartida com esse aumento de juros e o estrangulamento também no mercado interno. Mas eu acho que contando com parcerias como SESC, né, outras seguradoras e as próprias instituições bancárias aqui no Brasil, Factoring, para poder desenvolver parte de FINIMP, por exemplo, que hoje a gente vê que está voltando a fazer sentido, né, você captar ao invés de você buscar outros recursos. Então, acho que a dinâmica é agora você entender qual fornecedor que vai conseguir te dar um prazo sem exigir garantias que tenham um alto custo, como também você buscar opções dentro do mercado nacional, como o FINIMP ou outra, que vai te trazer uma vantagem competitiva para poder te suportar para um alongamento de prazo interno também. Porque na contrapartida, o teu consumidor também vai exigir esse prazo, né? E como que você vai suportar isso, dependendo do custo que o produto te chega aqui, para você também conceder um prazo para ele, para ainda o preço ficar competitivo. Então, acho que buscar esses mecanismos, tanto interno como como internacional, para poder suportar a operação, trazendo o menor custo. Perfeito, obrigado. Eu vou, assim que a gente acabar aqui, eu vou passar para a Bárbara o link para o evento, e aí a Bárbara pode passar para todo mundo. Tá bom? Bom, agora, fazendo um encerramento, antes. O cônsul adjunto está falando. O cônsul adjunto, por favor. Obrigado. Queria saudar a todos vocês, as pessoas que nos seguem online também. Parabenizar a Câmara pela iniciativa, que eu acho muito importante. Todos os palestrantes, todas as intervenções muito relevantes, a verdade, e obrigado. Eu só queria, como Cônsul Adjunto da Espanha em São Paulo, reiterar a importância que para nós, que para nosso país, o relacionamento com o Brasil, a amizade que nos une. Falando mais diretamente de nosso tema de hoje, somente queria lançar uma ideia que a Espanha, mesmo assim um país de 47 milhões, aporta a entrada para um mercado de 500 milhões europeus. Como vocês sabem, temos uma política comercial comum, uma política aduanera comum. Muitos países na região de Latinoamérica, muitas empresas brasileiras estão considerando ubicar uma sede em Espanha para fazer todo o seu negócio na Europa inteira, não? Acho que uma eleição excelente, também agora com o teletrabalho e os atractivos que tem a Espanha. Eu acho que a importância da Espanha como hub logístico para toda a Europa vai progressar, vai aumentar de forma muito importante. Muito obrigado. A última coisa, o Consulado da Espanha está também à disposição de todos vocês para trabalhar em todos os temas de vistos. Estamos tendo, a verdade, uma demanda muito grande depois da pandemia, o que também refleita esses laços, essa amizade, esses laços comerciais, esses laços humanos que nossos países têm. Este ano vamos a emitir quase 10.000 passaportes, também é muito importante a população espanhola no Brasil, muitos são binacionais.
Todos esses fatores eu acho que são importantes para ter em conta de cara ao nosso futuro comum, a nossa parceria entre Brasil e Espanha. Muito obrigado. Excelentes palavras, consul adjunto, realmente bem lembrado, e inclusive queria reforçar essa sua lembrança dessa relação na importância daquilo que o Brasil vem buscando há mais de 20 anos, que é uma aproximação do Mercosul com a Comunidade Econômica Europeia. Espero que nos próximos meses, eu acho que em parte também superadas algumas barreiras que existiam por alguns membros da Comunidade Econômica Europeia relativas à questão ambiental, da pior forma possível, porque foi por causa de uma guerra que você acaba tendo que reativar algumas fontes menos limpas na Europa, e derruba um pouco essa barreira que se apresentava com relação ao Brasil. Antes de tudo, só uma pequena reflexão, a Câmara fez um evento sobre esse assunto também. Vale lembrar que o Brasil é o país do mundo que a maior quantidade de terras de áreas preserva, são quase 2/3 da sua ocupação natural, mais de 85% da Amazônia, do bioma amazônico está preservado, as regras e as leis de ocupação são muito determinadas no Brasil, não há nenhuma legislação igual no mundo de defesa do meio ambiente. Então, sobretudo, eu acho que como brasileiro e como cidadão brasileiro, morei e vivi muitos anos da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude na Amazônia, sei da realidade. É uma pena que a gente comunique tão mal isso ao mundo, né? Nós precisamos aprender a comunicar melhor. O que está acontecendo, de fato, são ações desordenadas de bandidos e não ordenados dentro da legislação brasileira, e isso precisa ser bem entendido e bem raciocinado. Eu queria encerrar o evento, desculpem pelo atraso, sobretudo agradecendo a SESI e a Demarest pelo patrocínio do evento, Cristina, Gabriel já não está. Em nome do Gabriel, da Demarest também, agradecer o ambiente, a concessão desse ambiente aqui para a nossa discussão de hoje. Agradecer aos palestrantes, evidentemente, a Cristina, a Luciana, a Leonardo, que está remoto, Heitor e Beatriz. Agradecer à Câmara pela organização do evento, ao Vitor pela responsabilidade do comitê, e, sobretudo, a vocês que se interessaram pelo tema, os que assistirão este programa que estará disponível no Metaverso. Nos diversos canais aqui da Câmara. Nos diversos canais da Câmara, eu ia falar metaverso só para puxar do meu amigo Alexandre, vamos lembrar que o metaverso da Câmara é a primeira Câmara do mundo que dispõe de um metaverso, então é a Câmara Espanhola do Brasil. Parabéns, Alejandro, por esse brilhante trabalho que você fez. Muito obrigado a todos pela presença e por terem a paciência de nos aguardar até esse momento. Muito obrigado e todo o carinho à nossa Espanha querida. Muito obrigado.